Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando mais um podcast de marca, dessa vez, no último dia do mês de outubro. Estamos encerrando esse mês com chave de ouro com o podcast da Cook. Mais um episódio, dessa vez, episódio número 5. Iremos falar de geração Z, né, para não perder o costume de atuar dentro desse segmento tão maravilhoso que é lugar comum da nossa querida Stefari Stefanelli, a nossa CEO desse projeto maravilhoso da Cook, que é o aplicativo, o HR Tech, que mais entende de cultura de aprendizagem aqui no mercado. E também vamos falar sobre esses novos, né, caminhos que a geração Z tem de aprendizagem. Vamos trazer aqui Stefari Stefanelli. Tudo bem, Steph? Como é que você está? Tudo bem? Sextou, bom te ver aqui. Sextou. Sexta da inovação, sexta da educação da geração Z, para não perder o costume, né? Já marcamos as sextas-feiras toda voltada para isso. Seja bem-vinda mais uma vez ao podcast da Cook. Obrigada, querido. Happy Hour de ideias, né? E a gente avançando aqui, firme, para poder elucidar um pouco mais essa geração nativa, né, que tanto tem impactado o mercado de trabalho, né, a visão de uma empregabilidade, a visão dos modelos. E hoje nós trazemos dois feras aí, educacionalmente falando, para poder ampliar mais. Eles têm essa vivência tão próxima, né, com a geração Z, e acredito que vai ampliar ainda mais, Bassi, tudo que a gente tem estudado, tudo que a gente tem pesquisado, para poder integrar de uma forma mais plena essa visão de inclusão do jovem no mercado de trabalho, que tem tudo a ver com cultura de aprendizagem, né? Que é um novo modelo organizacional que a gente tanto está praticando com a Cook. No nosso último bate-papo, nós tivemos, né, um desenvolvimento muito bom, porque nós trouxemos o Vitor Aleira, né, trazendo aí a visão dele como geração Z, e acho que foi muito impactante, tenho certeza que foi muito impactante, porque a troca foi rica, e o fato de termos trazido, né, de dar voz à geração Z, da maneira que nós possibilitamos ao Vitor, foi incrível. Eu, pelo menos, senti que todos se sentiram assim, nossa, que legal. E talvez, não sei, pela primeira vez, eu acho que a gente percebeu um caminho de abertura dentro do LinkedIn, né, para esse momento aí de fala da geração Z. Você percebeu a mesma coisa, não? Percebi, porque está acontecendo também no mercado, eu tenho batido muito forte nisso, né? Uma comunicação que não une as duas pontas, né? Você vê
um volume inédito de matérias, reportagens falando, né, do Z, e ele nem sempre está retratado, ele nem sempre foi ouvido ali dentro, né? Isso realmente é um problemão com os veículos de comunicação, porque reza que nós temos que ouvir os dois lados. Então, quando tu dá um caminho, né, uma oportunidade, um canal, uma voz para que eles falem, e o Victor faz parte de um projeto nosso, né, que durou 16 sessões, a primeira turma nossa, de prova de conceito Z, ele fez parte dessa turma, então eles têm muito, Bassi, têm muito que contribuir, eles sabem o que querem, e é preciso ouvi-los e parar de falar por eles, sabe? Então, eu acho que essa é a nossa maior contribuição que a CUC vem trazendo ao mercado, trazer isso para um fronte, e não um fronte do que eu penso, né, como mentora, treinadora, estrategista humana, e nem o que pensa o mercado de trabalho, né? A gente tem observado que, na verdade, esse aprender a ensinar em relação ao Z e o mercado de trabalho, especialmente o corporativo, há uma inversão de valor, né? Eles não têm que se moldar a esse mercado. Esse mercado ficou absolutamente inadequado a eles. Então, o mercado tem que reaprender, né? Não é uma geração comum, não é um trainee comum, não é um estagiário comum esse Z, né? Ele vem conectado, ele vem com dois mundos, né? Ele vem com o mundo real, com o mundo online, ele gosta de experimentar, ele gosta da liberdade de aprender e, de certa forma, não foi isso a doutrina, né, do mercado de trabalho durante um século, né? Então, eu acho que é hora, naturalmente, da gente dar a oportunidade do mercado se reinventar também. E eu acho que eles estão provocando essa ruptura, e ela é gigante, você sabe disso. Da outra vez, nós trouxemos também os docentes, né, e também profissionais da área de TI, que foram o Diego, da Sebrae, professor Cila Serpa, do Open Mind, e o Eliezer, do Provider IT, trazendo essa visão de quem está do lado do ensino, né? Hoje nós vamos repetir também essa dose. Esse encontro foi um encontro, assim, demais, né? Diversas, 3 mentes maravilhosas pensando. E hoje nós vamos trazer uma situação muito interessante, porque está mais próximo da geração Z, né? As escolas federais, os institutos federais, são institutos já consagrados aqui no Brasil, em São Paulo, principalmente no estado de São Paulo, né? Por ser uma autarquia federal e bem estabelecida em São Paulo, nós temos já um histórico e, de uma certa forma, uma oportunidade de a gente entender qual é a renovação de mentalidade que o Instituto Federal está passando para atender essa nova geração. E entender, né, e principalmente observar, Stefars, como que o projeto da CUC está alinhado a essa visão. Nós vamos saber isso hoje com a professora Patrícia e o professor Luiz Roberto, já, né? Vamos só... O mais legal é que eles trazem aí também outra reflexão poderosa, da mesma forma que a gente está discutindo muito, debatendo, né, o papel do mercado de trabalho. A gente tem hoje uma questão muito orientada à validação da graduação em relação aos cursos técnicos também, né, no mercado de aprendizagem contínua. Será que a graduação, com seus 4, 5 anos de regimento disciplinar, conduz com o nosso tempo, condiz com o nosso tempo? Então, eles têm ali no front as duas questões, né? A graduação e o curso técnico. Então, a gente vai entender muito claramente o valor da graduação e o valor de um curso técnico para ajudar a galera a poder escolher também, né, Passi? Sim. No meu tempo, né? Nos meus áureos tempos, né? A gente já tinha essa visão de fazer a federal. A federal era, como disse a professora, o santo grau, né? Vou fazer federal, uau! Quem falou também sobre isso foi o Stefano Carnevale, inclusive, no dia que ele esteve aqui falando tecnologia, sobre literacia de dados, né, datas e outras coisas mais, ele falou exatamente isso. Deu uma dica dizendo, faça federal. Você está em dúvida, você quer entrar na área de tecnologia, vai lá, a federal está bem espalhada, vai poder te atender aí em nível muito, muito, muito satisfatório. E vamos ver isso hoje. Steph, já temos temos mais de 10 pessoas já assim, aqui
Happy Hour das ideias, o pessoal vem mesmo falar conosco. Pessoal, já no Happy Hour da Ideia, Mônica Monteiro já desejando boa noite. A nossa queridona Mirela Mentora, especialista em geração Z, ela também tem geração Z em casa, conhece muito bem, já está deixando a primeira frase. Formar a geração Z é mais do que ensinar técnicas, é inspirar autonomia, criatividade e propósito para que cada jovem construa a sua carreira de forma autêntica e estratégica. É isso que a gente vai ver, né? Essa adequação da maneira que a gente pensava para a maneira atual em relação à geração Z, em relação a esses novos momentos agora, e tudo está mudando, né? Vamos trazer, então, os nossos convidados aqui. Bora. Professora Patrícia Horta, professor Luiz Albano, sejam bem-vindos, seja bem-vinda, professora, tudo bem? Oi, tudo bem? Boa noite. Muito feliz de estar aqui no podcast da Cook, para falar desse tema que é tão querido nosso, é um tema central, né, na nossa vida, que é a formação da geração Z. Em pleno Halloween, Happy Hour das Ideias em pleno Halloween, né, data comemorativa, para a gente trocar muitas ideias bem diferentonas, assim, cara de geração Z. Bacana, exatamente. Patrícia, bacana, professor, obrigada aí por ter aceito o nosso convite. A gente está muito louco aqui para ouvi-los, poder ampliar o que a gente está fazendo a partir, naturalmente, desse cotidiano de vocês aí, né, como jovens, né? E talvez, acho que a primeira grande questão, o que eles têm de tão diferentão, hein, professora? O que eles têm de tão, assim, que está deixando o mercado em alvoroço? Conta para nós. Boa noite. Eles são espontâneos e autênticos, né? Coisa que talvez, né? Eu sou da geração X, né? E talvez que a gente tenha aprendido a se conformar, né? A palavra conformar é uma palavra muito importante, né? Na nossa geração, né? Então, quer dizer, a gente tinha que se adaptar. Toda vez era isso, olha, quando quem fez um curso técnico, né? Quem teve essa vivência, né? Lá atrás, sabia que assim, você aprendia a técnica e você aprendia o modo de se comportar no mundo corporativo. E a geração Z e a Alfa também, que está vindo aí, eles não se conformam, né? E isso eu acho que é algo bem evidente e é um grande desafio, né, para as gerações anteriores, e eu acho que os conflitos que muitas vezes acontecem são disso, eles não se conformam, eles são muito autênticos, né? Então, eles vêm e são muito inovadores, portanto, né? Muito criativos, normalmente. Então, eles vêm eles têm essa característica de disrupção mesmo, né? Eles vêm para romper, não com valores, na verdade, em algum momento, eu acho que até eles retomam valores, né? Mas eles vêm e tentam encontrar o seu espaço, né? Aliás, eles não tentam, não. Eles vêm e falam assim, ó, meu espaço é esse, pronto, né? E eu acho que isso é que deixa a gente, assim, com aquela surpresa ao conviver com a geração Z, né? Bom, a professora Horta, eu vi aqui no LinkedIn, né? Tem a formação de letras muito forte na redação e tudo mais, e acho muito legal isso, porque ela é mestre de literatura brasileira. Então, é muito legal, porque, de repente, tem aquela visão, né, que muita gente fala do geração Z, eles não leem, eles não gostam disso, eles não gostam daquilo, mas é uma particularidade da nossa geração, né, de ter um pouquinho mais de contato com o livro, e eles não têm esse contato, né? Isso pode mudar bastante na maneira de eles entenderem a absorção de conhecimento. A professora percebe isso? Existe realmente esse impacto na maneira de absorver conhecimento? Porque nós tínhamos biblioteca, nós tínhamos fazer trabalho, papel ao máximo, pelo menos eu, tá? Eu sou geração X, acho que eu sou o mais velho aqui, né, de todos aqui, né? Tenho 57. Então, assim, eu era do tempo do papel ao maço, 2 dedinhos, parágrafo. Hoje não tem isso, né? Eles absorvem o conhecimento de uma maneira bem diferente, né? Isso acontece mesmo, professora? Acontece, só que eu acho que
A gente tem que pensar em possibilidades e limites, né, para essas questões, né? Eu sou mestre e doutora em literatura brasileira. Eu trabalhei bastante tempo com redação e recentemente, quer dizer, já há alguns anos, eu trabalho com literatura, com o que a gente chama de letramento literário, quer dizer, não é só ficar estudando o que é literatura, é leitura mesmo, né? Como se lê um texto literário. E atualmente é que eu estou na direção do campus, né? Então estou um pouco afastada da sala de aula, mas aí até com uma visão um pouco mais abrangente, né? Porque daí a gente vê os outros colegas, né? Como é que vem trabalhando em suas disciplinas também. Mas o que eu percebo não é totalmente verdade que a geração Z não leia. É que ela lê diferente. E o interesse também é bem específico, né? Então, talvez, e aí eu não sei muito bem avaliar o quanto que isso é uma perda ou não, mas incomoda muita gente das gerações anteriores, que a geração Z não quer gastar muito tempo em ler coisas muito enormes e gigantes, eles querem ser impressionados. Para falar de literatura, eles querem absorver, né, a arte e tal, de uma maneira mais intensa, né, sem aquela necessidade de ficar sentado horas gastando os olhos na leitura, né? Então, é isso a própria experimentação, né, professor? É a própria experimentação, né? Do fato, né? Eles pegam, experimentam. Eles não são principalmente, né, como era no passado, a gente se debruçava na obra, né? Agora, se transformar a obra em 10 telas, eles querem experimentar essas 10 telas, né? Exato. E não só, né? Porque, assim, o livro, o mercado do livro não sumiu, não. Livro, quando eu falo livro, não é só o livro PDF. Eu acho que o estudo hoje é muito no PDF, no site, né? Tela. Mas a literatura ainda tem muito livro, né? Só que o livro mudou. Então, isso, Stephanie, que você falou, quer dizer, o livro vira experiência. Então, a gente pode ver que os livros hoje, eles são muito mais voltados para a capa bonita, para a textura do papel ser algo de qualidade, porque a experiência, a vivência é muito importante para essa geração, né? Então, não é só colocar na mente, né? A vivência do corpo também é importante. E muita gente diz que não, porque fala assim, eles estão afastados da vivência do corpo por causa do uso da tela. Por isso que eu falei assim que são as possibilidades e limites, né? Eu acho que a experiência mudou, ela ficou mais intensa em muitas coisas, né? Inclusive na possibilidade da gente usar a tela e passar por outras experiências que muitas vezes nós, sem telas, não passamos, né? A proximidade é maior, né, dessas pessoas com outras que a gente nem conseguia imaginar que poderia ter, né? Então, essa vivência do corpo, o pensar no corpo, transformar o corpo, é muito importante também, né? Então, a gente tem coisas que para nós pode causar estranhamento, mas hoje, por exemplo, a possibilidade da gente pensar em pessoas não binárias, né? Isso não era uma discussão antes. Hoje a gente tem bastante essa discussão sobre os Therians e os furries, né? De pessoas que se sentem com alma de animal, né? Então, é um pensar sobre o corpo, e é um pensar diferente, muito disruptivo, né? Então, não tem esse afastamento, a experiência é física, é corporal também. Então, é bastante assim, transformador, né? Da sociedade, a visão que a gente tem até de humano mesmo, né? Exato. O que você traz é tão interessante, né? E leva para uma visão de comportamento humano. Quero muito ouvir o professor falando de tecnologia, mas olha a barreira e o abismo, né? Com um perfil humano desse com o mercado de trabalho agora. Né? Aonde que o mercado de trabalho vai saber lidar, Bassi,
com essa visão do corpo, mas um comportamento de espiritualidades, de contextos diferentes, né? E a gente está discutindo o raso, né? Que é a tecnologia, né? Então, nós temos, acho que, tantas camadas aí, né, professor? Você que vem aí de um conjunto de experiências, né? O buraco é mais embaixo, não é tecnologia, não, né? Não, a tecnologia é só uma camadinha aí dessa, né, da complexidade humana que a gente tem ali, e nessa complexidade, quando a gente fala também de gerações, né? Eu acho que a professora Horta aqui, ela trouxe bastante dessa visão, né? Acho que concordo também com o que ela fala ali. O jovem não é que ele não queira ler, né, ou ele não tem interesse. Mudaram-se os meios, né? E nós como os professores, a gente também tem que se adaptar a esses novos meios, né, em como chegar à curiosidade, né, como chegar nesses jovens e não fazer mais um trabalho que a gente fazia de forma antiga, vamos dizer assim, né, um depósito bancário. Agora a gente não atua mais só transmitindo conhecimento, a gente atua muito com essa mentoria aí dos jovens, né, então acho que é uma transformação, assim como a tecnologia transforma, o comportamento humano também transforma junto, né? E a gente está sempre tentando acompanhar isso daí. Agora conta pra gente esse rito, né? Esse rito de passagem secular, que é a preparação para uma universidade a partir do ensino médio, né, professor? A gente continua agora há um quarto de novo século trabalhando com essa mesma métrica, né? O ensino médio, preparando o aluno para um vestibular, a escolha bem prematura de uma carreira e, de preferência, uma universidade que os pais apoiem. Cara, como é que o jovem, né, o que está no centro dessa questão, né, que é o grande ator dessa contextualidade toda, está encarando isso? Ele se sente à vontade nesse rito, professor? Eu vejo assim, eles têm uma certa vantagem em relação talvez a gente, porque a gente tinha a questão de não errar, né? Eu acho que o jovem hoje ele tem lida melhor com os erros. Então acho que essa escolha da profissão, ela às vezes até pode demorar um pouquinho ou já vem logo na sequência do ensino médio, mas o que eu percebo é que eles têm menos medo de errar. Então, eles, né, vão tentar alguma área, alguma carreira, e se não der certo, eles conseguem mudar, né, eles têm essa percepção ali um pouco melhor do que a gente. Então, acho que nesse sentido, eles não tem tanta a pressão que a gente tinha de não errar. Mas a pressão existe, né, de passar, de estar numa boa universidade, de tentar construir uma carreira. Acho que isso não muda muito, mas a questão do errar, eu acho que para eles é um ponto positivo, né? Eles aprenderam ou já visualizam, né, a questão do erro ali com uma maturidade maior do que a nossa. Pronto, então eles conseguem, de fato, ter aí uma evolução. Agora, Patrícia, dentro das estruturas pedagógicas, né, eu contei aqui um rito, né, ensino médio é o maior deles, né, ensino médio, vestibular, universidade. Isso está se transformando na velocidade que nós precisamos, né? Você falou que ele é mais ágil, ele é mais rápido, ele não tem tempo a perder, e nós temos um rito bastante alongado nisso. O que hoje a educação ela tem se repensado? Eu gostaria até que a educação estivesse se repensando mais, né? Assim como o mundo corporativo, o mundo da educação é um mundo bastante lento nas mudanças, né? As mudanças vão acontecendo na sociedade, muitas coisas mudam, mas algumas instâncias, vamos dizer assim, elas são mais rígidas. E eu acho que o mundo educacional é bastante rígido, né? Em especial no Brasil, né? A gente vê outros lugares do mundo, né? Em que a sala de aula já é mudada, a relação com a tecnologia já é diferente, né? Mas aqui,
tanto que a gente está falando que esse rito de passagem, né, do ensino médio para a universidade, né, para o ensino superior, ele permanece, né, até nessa questão de ter que passar pelo vestibular, né, então eu acho que ainda é muito enrijecido. Por sorte, né, professor Albano e eu estamos numa instituição que ela é bastante flexível, os institutos federais, né, no Brasil, até por essa questão da verticalização, que tem convivência de ensino médio com o superior, com pós-graduação, cursos de curta duração, então isso dá bastante dinamismo, né? Mas nós vemos ainda muitos colegas, né, muitos professores que ainda se incomodam, ainda tem aquela ideia, né, de que você tem que ensinar o aluno, você tem que transmitir o conhecimento de uma determinada forma, linear, né? E isso acaba causando bastante conflito, né, com essa geração, com a geração Z. E a geração Z não é linear. A geração Z não consegue ficar 100 minutos sentada numa sala de aula olhando alguém falando. Eles precisam participar, eles funcionam muito melhor por desafios e projetos, né? E a gente tira o melhor deles, né? Utilizando formas que eu vou chamar de alternativas para esse modelo muito enrijecido, mas já são formas também já consagradas, né? Porque elas já vieram se transformando. Apenas elas não são assim tão disseminadas e assim, não, ainda no Brasil a gente não conseguiu fazer uma transformação da educação de forma que ela seja adaptada à geração Z, né? Então ainda está num processo que talvez seja um pouco lento, né? Mas estamos trabalhando para essa transformação, né? Eu penso, desculpa, Stefan, até para a gente poder aproveitar esse gancho e falar um pouquinho mais sobre o Instituto, né, sobre o Instituto Federal de Educação, apresentando um pouquinho ele. E eu te trouxe, surpresa, algumas fotos aqui para falar do Instituto. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, conhecido como IFSP, é uma autarquia federal. E aí, no histórico, a gente vai ficar muito surpreso, ele começa em 1909, como escola de aprendizes artífices, com uma visão que, quem lembra, né, do Liceu de Artes e Ofícios do século XIX ainda, né, foi o que incentivou a produção de profissionais e de operários e até mesmo de trabalhadores para uma linha um pouco mais de elite no processo de fabricação, né, das peças, da indústria. Quando vem o Instituto Federal, já no início do século, em 1909, muda muito esse conceito de trabalhar mais com tecnologia, matemática. Aí nasce a Escola Técnica Federal de São Paulo, que virou o Centro Federal de Educação Tecnológica de São Paulo. O apelo era tecnologia. E aí a transformação acontece em 2008, passando a ter uma relevância de universidade. Então, é muito forte. Eu vivi isso na minha juventude, adolescência, né? Todo mundo tinha essa visão de importância, né, de se fazer uma escola técnica federal, que na época, ainda era, no meu tempo, era Centro Federal de Educação, mas a gente já falava federal, né? 50% das vagas são para os cursos técnicos, 20% pelo menos para a licenciatura, não sei se ainda existe, mas sempre com a força das ciências e matemáticas. E aí, falando do campus de Pirituba, que nasce, pelo menos aqui a informação que eu tenho, professora, de 2016 e em 2017, foi feito todos os esforços para iniciar as aulas aí na região de Pirituba, abrangendo os bairros de Peru, Brasilândia, Pirituba, Zona Norte. E interessante, né? Essa região é uma região que, durante muito tempo, eram regiões de fazendas, e essa apropriação do terreno, né, levou vamos assim dizer, um tratado com a prefeitura de utilização de mais de 100 anos, né, desse terreno. Então, uma garantia interessante para que continuasse o projeto e tivesse a força que tem hoje. Trouxe as fotos aí para a gente poder mostrar a grandeza do campus de Pirituba, né, e a responsabilidade que os professores têm nesse campus aí. Fica esse lado histórico. E aí agora, professora e professor, eu não sei se a Stefars
vai fazer essa sequência, Stefan, mas acho legal eles falarem um pouquinho, né, do Instituto, do trabalho deles. O professor tem, inclusive, um trabalho muito forte com os alunos na área de tecnologia, com o GITS, ou GITS, que eu acho que é interessante falar. Fica à vontade. Podemos seguir assim, Stefan, para a gente ilustrar bem? Claro. Fica à vontade, professora. Então, olha, sabe que eu já sou tão antiga nessa instituição que quando eu entrei, é tipo entrar no século passado. Não era, mas quando eu entrei era Cefet, né? Então eu vi o nascimento dessa instituição o renascimento dela como o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, né? Que ele tem essa característica de ser, na verdade, um empreendimento educacional único no mundo, que nós temos aqui no Brasil. Né? O Instituto Federal de São Paulo é o maior do Brasil. Nós temos hoje 47 campi em funcionamento, espalhados aí por várias cidades de São Paulo, né, capital e interior, e estamos em expansão, vamos para 57 campi. Para a gente falar aí de próximo onde está a CUC, né? Eu estou aqui em Osasco, a gente está falando de Pirituba, então só perto da gente vai abrir Osasco, Carapicuíba, Cotia e Franco da Rocha, né? Aí já provavelmente para o ano que vem, né? E são cursos diversificados. A gente está entrando agora uma novidade para o Instituto Federal, que é a área de saúde, que até então nós não tínhamos. Franco da Rocha vai ter área de saúde. Em Pirituba nós temos as áreas de informática, gestão, logística, né, que está dentro da gestão, a gente tem uma engenharia de produção, gestão pública, administração e a licenciatura em letras. Então, a gente foge um pouco do escopo ali da matemática, das ciências, a gente foi para letras ali, né? Mas, assim, todo o campus de Instituto Federal de São Paulo respeita esses balizadores que a gente chama, né, de 50% de oferta na educação básica, técnica, 20% na formação de professores. Então, a gente é uma instituição educacional que forma professores, né, e os outros 30% aí são distribuídos em bacharelados, cursos superiores de tecnologia e também pós-graduação. Né? No nosso campus, a gente tem 2 pós-graduações indo para uma terceira, né? Então, é bastante movimentado. O campus de Pirituba, em especial, ele vem de uma luta social. Esse terreno aí era para ser um lixão. Então, teve bastante mobilização social mesmo das pessoas ali, que reverteu ali por um esforço político, né? Foi revertido em campus do Instituto Federal. Então, assim, fica o convite. Até essas fotos nem mostram as flores que a gente tem lá hoje. A gente tem um jardim muito bonito. Então, já fica o convite de quem quiser visitar a gente ali na Avenida Mutinga, 951, venham visitar. A gente recebe com todo prazer e ainda vão ver o campus bonito ali, com bastante flores agora. Eu tinha uma foto com flores, inclusive com uma amarela, aquela parecendo uma margaridona e tal. Como eu tinha que fazer a recuperação das fotos, que ela estava no Maps, acabou que eu não a coloquei. Eu conheço bem essa região, que eu cresci em Carapicuíba e Osasco e Quitaúna aí. Esse trecho de Pirituba era um brejão, era o famoso brejão. Isso. Professor Albano, sua vez agora de falar um pouquinho lá da tecnologia, da área de TI, que é o seu forte, do JITS, do que está acontecendo. Fica à vontade aí, venda seu peixe. Peraí, professor, está sem áudio. Peraí, só um minutinho. Pronto, pode falar. Vamos lá. Eu estou há um pouco menos de tempo, né, no Instituto Federal do que a Patrícia, mas já tive algumas experiências, tanto na educação, já estou mais tempo, mas no Instituto Federal estou especificamente também no campus Pirituba, desde 2022. E lá a gente, né, tem no campus, como a professora falou, né, os cursos técnicos, e a gente tem a parte de tecnólogo, né, nas áreas técnicas superiores ali,
que é o Análise e Desenvolvimento de Sistemas, né, o ADS que a gente chama ali, e outros também aí na área superior. Então, a gente tem meio que essa, né, pegando até um gancho um pouco aí da área anterior, a gente tem meio que essa verticalização, né, do aluno sair da área do ensino médio, tentar, né, o tecnólogo, formações um pouco menores do que o tradicional, né, o bacharelado em 4 anos, então uma formação aí um pouco mais dinâmica, e como a Patrícia traz aqui, né, na formação dos institutos federais ali, que vai muito ao encontro dessa área de formação técnica e tecnológica do profissional. E aí, dentro da nossa área, do nosso grupo lá, a gente tem o GITS. Eu não sou o líder do grupo, mas a gente participa ali, o professor Basílio e Regivaldo são os líderes, e o grupo ele surge como um grupo da área de informática, né, e tecnologia, na educação e sociedade. Então, a gente tem ali uma série de ações ligadas ao tripé do Instituto Federal, que a gente chama, né, que é desenvolver atividades tanto de ensino, extensão e pesquisa. Então, a gente, dentro do grupo ali, os professores, né, trabalham nesses 3 eixos ali da educação. E uma das coisas que a gente faz bastante ali dentro do ADS são atividades principalmente de extensão. Então, atualmente, né, a gente fez a curricularização da extensão dentro do currículo do curso. Então, para as turmas novas ali, hoje, eles não têm aquele rito mais tradicional de fazer o curso, montar um trabalho de conclusão e apresentar para uma banca. Hoje, eles trabalham com a extensão como parte, né, dessa indissocialidade ali do ensino e das atividades de extensão. E aí, dentro do nosso grupo, a gente tem bastante atividades também para extensão. Então, como a gente, né, estava conversando ali, a gente, no nosso estudante, a gente tenta, né, junto dessa prática da extensão, adicionar a prática de mercado. Então, nossos estudantes hoje, eles são convidados a criarem os seus próprios projetos, né, que envolvam soluções tecnológicas. Então, eles vão criar suas próprias ideias, né, fazer uma pesquisa, ir até a comunidade, resgatar algum problema, fazer algum levantamento de algum problema para, dentro das ideias deles, aplicarem ali um desenvolvimento de uma solução tecnológica. E aí, recentemente, a gente, né, promoveu agora, até semanas atrás ali, a gente, todo ano, nos institutos federais, a gente promove a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Então, todos os cursos, todos os estudantes ali envolvidos ali em atividades, né, de apresentações de trabalhos, etc., a gente, dentro do nosso curso ali, a gente promoveu uma atividade de extensão, né, dentro do grupo ali, chamada Git Shark, onde os alunos, né, com seus projetos de extensão, eles fizeram a apresentação das suas ideias de soluções tecnológicas, né, e aí a gente foi passando mais ou menos no formato do programa original, né, então a gente foi passando por alguns mentores, uma banca julgadora que foi qualificando e trazendo apontamentos para os trabalhos dos estudantes, né, e a gente teve a oportunidade também de trazer ali alguns profissionais de mercado ali também para trazerem as suas contribuições, inclusive a Patrícia, né, participou da nossa final ali, né, que julgou ali o melhor trabalho ali da competição ali, então a Patrícia também contribuiu bastante com a gente aí nessa organização e participação desse evento aí. Stefaz, eu não sei você, mas eu já fiquei com vontade de estudar. Se eu fosse geração Z, eu já estava me candidatando a ir para a federal, porque a propaganda foi boa. Essa questão do Shark, né, do Git Shark, acho que atrairia muito a maneira do geração Z pensar. Deixa eu só passar antes de falar contigo e esperar a professora voltar, que a professora caiu lá. A Wanda Nicásio está mandando um oi, falando, inclusive, do que a professora Patrícia falou. Ela diz assim, olha, o que a professora disse foi um tema muito desafiador, pois não se trata só de uma questão de geração. Hoje, na atualidade, abrange a diversidade como inclusão, que no passado foi muito negligenciado. Então, a Wanda, que é assistente social, trabalha no serviço social,
ela se preocupa muito também em ter esse olhar da inclusão, da diversidade, que é um lugar comum dentro das federais, né? Como a professora colocou, agora nós temos uma nova maneira de encarar essa geração, diferentemente do que nós tínhamos na geração passada. E o José Júnior Gonçalves está aqui, desejando um grande abraço aí para vocês. Ele deve ser professor também, está curtindo bastante. Stefar, o que você achou? A propaganda foi boa, eu gostei. Eu se fosse geração Z, já estaria pensando aí. Olha, eu acho que a geração Z está muito abastada, né, de oportunidades. Eu acho que quem nós deveríamos trazer para o banco escolar são as empresas, Carlos. São as empresas que devem vir para os bancos escolares. Acho que aquela velha questão, né, a junção academia e mercado de trabalho, né? Nunca antes foi tão necessário uma dobradinha. Agora não é debate, não, é aprender mesmo, né? Eu inverteria a lógica, faria uma aula invertida. Eu colocaria o Z dando aula para a academia e, ao mesmo tempo, dando aula para o mercado de trabalho, porque o que o Instituto faz é muito vanguarda. Você não vê um ensino mais atualizado no contexto geral da educação brasileira, né? Então, nós temos aí um gap profundo. Mas fica aí o convite para que o mercado de trabalho, né, que nos ouve ou vai nos ouvir depois da gravação, perceba a importância de não literacia de dados, como é o grande, né, qualquer panorama setorial que tu pega hoje, a maior preocupação das companhias é o uso da inteligência artificial, professor. E o buraco é mais embaixo, né? Antes da literacia de dados, vem o entendimento do modelo de negócio, modelo de gestão, modelo de trabalho, né? Então, é quase que uma reinvenção de tudo. Então, vamos ter coragem, né? Humildade, coragem, para reaprender dentro de uma visão de aprendizagem continuada, né? Eu acho que a academia, talvez por estar com eles no polo hoje, tem um grande protagonismo, não sei se a Patrícia concorda, mas de fazer essa aproximação, né? Educação e mercado de trabalho, né? Simpósios, trazer para dentro da universidade, não a feira universitária que você quer colocar, né, o jovem para uma busca de emprego, né, uma vaga de emprego, mas simpósios para trazer o mercado de trabalho ver de perto essa geração. É uma inversão da lógica total, né, Bárcio? Mas eu acho que funcionaria um pouco, porque, nossa, eles são assim. Sim. Eu arrisco em dizer, Stefars, e professores e professora, que a federal ela tem já no seu cerne, no seu core, essa dinâmica de entregar para o mercado mais rápido, né? De preparar mais rápido para o mercado. Então, a necessidade de se adaptar mais rápido também ao que está acontecendo, a gente já vê isso patente, pelo que eles acabaram de falar agora, deu para perceber bem claro que eles estão muito atualizados já para preparar e para receber essa geração Z dentro dos moldes da geração Z. E a gente percebe que a academia, né, a famosa graduação, ainda tem alguns pontos a se estabilizar, alinhar ainda, né? Porque é mais tempo, é uma maneira diferente de aquisição de conhecimento, mas eu tenho certeza, pelo que eu estou vendo agora, a federal já está preparada, né? Que pergunta a gente tem agora, Stefar, para os nossos convidados? A gente já falou um pouquinho, a gente deu uma entrada aí nessa questão da adequação, dos modelos, mas a gente ainda não falou na comparação com a graduação. Tem alguma coisa que você queira reforçar para a professora Patrícia? Exato. O professor falou uma coisa, e Patrícia também, né, dessa autoridade, essa liberdade de mudança, né? Eles começam uma graduação, têm a capacidade, a autoridade de trancá-la, testar uma segunda, uma terceira. Mas isso já é um cenário preocupante na graduação, né? Além da evasão da graduação. Você vê ano a ano uma redução de busca de vagas e, ao mesmo tempo, as turmas que vão minguando a partir de uma graduação em sala de aula, né? Ao passo que, na visão do aprender a aprender o tempo inteiro, um curso mais rápido, técnico, mais dinâmico, ele acaba ganhando aí uma escala de valor enorme, né? Como é que vocês veem, tanto professora como professor,
essa questão da graduação, tendo aí, né, uma nova configuração de perda de entusiasmo desse geração Z, e, ao mesmo tempo, essa escalabilidade interessante dos cursos técnicos, que até ontem, conceitualmente, não eram vistos como grandes formações, né? A empresa, quando escolhe, ela quer alguém que faça uma graduação, uma faculdade E a gente vê os cursos técnicos sendo absolutamente pregadores, não? Vamos lá. Vou fazer um contraponto aqui, Stephans, que é algo que eu achei que fosse específico do campus Pirituba, e depois eu descobri que é algo que está aí, pelo menos, em todo o Instituto Federal de São Paulo. Porque, assim, quando a gente fala de curso técnico, a gente fala, assim, são duas modalidades, na verdade, são 3 modalidades principais de curso técnico. Tem o curso técnico integrado ao ensino médio, então a formação é uma só, é uma grade só, que tem as disciplinas, essa que nós chamamos as disciplinas do ensino básico, né? Português, inglês, matemática, geografia, histórias, física, etc., né? E junto, né, o máximo que a gente consegue, né, o currículo específico das disciplinas técnicas, a formação técnica, permeando, né, essa grade. Então, ele sai com um diploma só, já com a sua formação profissional técnica de nível médio e a formação básica que habilita para ir para a faculdade, né, para prestar o vestibular. E o curso... aí tem uma outra modalidade, que é o que se chama de subsequente, ou seja, a pessoa tem que ter terminado o ensino médio para ir fazer o curso técnico, e o concomitante. Então, ele tem que estar no 2º ano do ensino médio, e aí ele faz grades separadas. Ele pode até fazer em escolas diferentes, né? Em geral, o nosso é assim. Então, ele faz lá, por exemplo, numa escola particular ou numa escola estadual, o ensino médio, e vem no Instituto Federal fazer só o técnico. A partir disso que você está falando, a gente pode pensar assim, as modalidades subsequente e concomitantes estão em alta, porque eles vão fazer o ensino médio e vão procurar essas formações técnicas, em vez de uma faculdade. Não é verdade. Hoje a gente tem um problema sério, né, de busca, de procura desses cursos. É algo ainda que eu estou analisando, mas aqui fazendo uma proposta rápida, é porque esses cursos, embora eles sejam mais rápidos, eles sejam técnicos, eles formam, né, rapidamente, mas eles têm menos visão do mercado de trabalho do que o curso integrado. E um tipo de curso, né, o integrado, porque ele precisa do ensino médio, né, e ele já consegue essas duas coisas. Então, hoje, existe uma grande discussão há muito tempo, desde que existe Instituto Federal, né, lá, desde 2008, fala assim, mas o aluno ou vem aqui para buscar o técnico, ou ele vem aqui para buscar a formação suficiente para ele passar num bom vestibular. Na verdade, hoje eu vejo os dois. E uma coisa que, inclusive, me chamou a atenção, que eu já vinha percebendo, e me chamou muito a atenção graças a você, Stephans, na sua palestra, lá na nossa Semana de Ciência e Tecnologia, quando você perguntou para o público, né, que era um público majoritariamente de alunos de 15 anos, né? E você perguntou, quem aqui está estudando para entrar numa empresa? Uns 3 levantaram a mão, né, de um auditório que estava ali com umas 50 pessoas. E aí você perguntou, quem quer aqui empreender? Nossa, todo mundo levantou a mão, né? Então, eles estão pensando na formação deles rápida para eles entrarem logo, sim, no mercado de trabalho, mas eles estão vendo que o mercado de trabalho, de repente, não é bem o que eles querem. Então, eles falam assim, não, eu posso fazer do meu jeito, né? E aí, no ensino superior, realmente uma busca por uma graduação como a nossa engenharia de produção, ela é menor até, né, uma engenharia que tem 5 anos e tudo mais, ela é menor do que, muitas vezes, o curso
já que o professor Albano falou, aliás, ele é coordenador do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, é um curso que chama muito aluno, porque é um curso superior, mas ele é um curso de tecnologia que o aluno termina em 3 anos e é absolutamente voltado, eu não vou dizer apenas para o mercado de trabalho, mas para uma formação técnica, que, sim, é para o mercado de trabalho e é também para ele poder se desenvolver técnica e tecnologicamente. Então, esses cursos são rápidos. Então, no fundo, não é o curso técnico de ensino médio que chama mais atenção, mas uma formação que seja dinâmica o suficiente para que ele possa ter isso que a geração Z mais gosta, que é flexibilidade. Então, eu quero ir para o mercado de trabalho, eu vou. Eu quero empreender, eu vou. Então, eu tenho uma formação rápida, mas consistente o suficiente para que eu possa desenvolver as minhas habilidades do jeito que o mundo vai me trazendo. E um ponto só também, Patrícia, é que os cursos tecnológicos também, acho que comparados aos bacharelados, por exemplo, são cursos que se atualizam o seu currículo de forma mais dinâmica e rápida, né? Então, por exemplo, no nosso ADS e em outros campi também do Instituto, a gente vê que tem disciplinas mais voltadas às práticas hoje no mercado. A gente fala prática no mercado de trabalho, né? Mas é como a Patrícia falou, a gente não forma necessariamente para o mercado de trabalho, né? A gente forma um ser para atuar naquela área, né? Então, acho que a vantagem do curso tecnológico, além do seu tempo, é a questão da atualização dos seus currículos ante aos bacharelados. Então, acho que isso é uma boa contribuição ali para as carreiras, né? Por que nós estamos falando muito dessa questão da graduação, né? Tem uma pesquisa recente que fala que 55% de um aluno de uma graduação qualquer, ele não termina ela. É muito elevado, né? É muito alto. Esse estudo recente é do Instituto Semesp, e ao passo que tem uma escalabilidade aí nos cursos técnicos. E, de novo, né, a questão do antagônico. As empresas continuam buscando contratar e dão preferência numa recrutação, num recrutamento e seleção para esse aluno que vem de uma graduação e ainda mais ainda de uma universidade de linha, né? Então, na verdade, a pergunta que fica seria também uma reflexão: como que nós podemos atualizar, na visão de vocês, esse modelo, né? Porque ficou claro para mim o que vocês falaram, os nossos meninos e meninas estão prontos para o mercado de trabalho. Eles se reciclam muito mais rápido. Eles fazem uma terceira, uma segunda, uma terceira, uma quarta formação sequencial dentro de um técnico, né? Como que a gente poderia, de alguma forma, quebrar essa visão, né, também um pouco antiquada, sobre o ensino técnico, por exemplo, dentro de uma sede, de um corporativo, e dizer que aquele profissional tem tanto quanto a entregar do que um que fez uma graduação e ficou 4 ou 5 anos dentro de uma universidade, né? Porque há hoje, sim, eu não gosto de usar essa palavra, mas há, sim, uma preferência ainda pelo garoto e garoto que sai de uma universidade e não de um curso técnico. Quando a gente fala em curso técnico, a gente está falando de um SESI, sabe? Algo mais ferramental, e não de inteligência, não de uma visão de inteligência sistêmica. O que me dá a sensação que os cursos técnicos cumprem hoje também essa visão de uma inteligência sistêmica, né? Patrícia, como que a gente poderia dizer isso para o mercado de trabalho, para uma área de recrutamento e seleção, para prestar atenção nesses meninos todos? Puxa, acho que antes de dizer, a gente tinha que achar o meio de nos comunicarmos bem, né? Mas, assim, eu acho que fica uma ideia, né, que a gente pode lançar aqui para quem está nos ouvindo, até puxando aí o que o professor Albano falou, né? Que é uma curiosidade, até para quem não sabe, né? Tanto os cursos técnicos quanto os cursos de tecnologia,
eles têm que seguir um catálogo nacional. Isso pode ser Instituto Federal, pode ser Senac, pode ser SESC, todo mundo que, né, Sistema S, todo mundo que tem curso ou técnico ou de tecnologia, precisa seguir um catálogo. Existe um catálogo, e esse catálogo, para o bem e para o mal nosso, ele é constantemente atualizado. Né? Então, assim, quem está no Instituto Federal vive de reformular os seus currículos, né? Porque toda hora a gente tem que olhar para esse catálogo e muda o catálogo e a gente tem que reestruturar as nossas grades com base nele. Então, eu acho que essa já é uma boa dica para o mercado, né? Quer dizer, quem faz cursos técnicos ou de tecnologia está sempre atualizado, né? Porque não é porque a gente quer ou a gente diz que é atualizado, ou porque os professores muitas vezes são oriundos também, né, do mercado, né? Tem essas experiências corporativas. Não é só por isso. É porque está lá na nossa obrigatoriedade ter que ofertar sempre aquilo que está atualizado perante os catálogos, né? Então, essa já é uma boa dica, assim, de falar, olha, você sempre vai ter alguém que está muito atualizado, seja no curso técnico, seja no curso de tecnologia, que é já superior, né? Agora, provavelmente, o melhor seria aqueles que topam contratar um estudante formado num bom curso técnico, como os do Instituto Federal, mas não são os únicos, né? E dizer o quanto que ele consegue colaborar com a instituição. Porque eu vou dizer que os nossos alunos são muito bons. Porque eles têm justamente essa visão que ela não assim, a gente superou, eu acho que a ideia, né, a formação técnica no Brasil, e eu vou falar de Brasil porque a gente tem bastante know-how nisso, sabe? A formação técnica no Brasil, ela superou essa ideia do técnico lá dos anos 70, que era a Tecne, né? Que era só repetir, uma ideia meio fordista, né? De ficar fazendo as coisas dentro de uma repetição que fosse sempre igual, tudo muito segmentado. Né? Hoje, a nossa visão é mais holística. Inclusive, quando a gente fala no ensino integrado, que é politécnico, ou seja, é ensino médio junto com o técnico, e essas coisas têm que ser articuladas, né? Essas coisas têm que ser dialogadas. O nosso aluno, ele é formado para conhecer especificamente aquela área profissional, vamos dizer aí, os alunos de redes de computadores ou os alunos de logística que a gente tem, que são do ensino médio integrado, eles sabem, eles têm um conhecimento específico daquela área técnica, mas eles conseguiram articular isso com arte, com sociologia, com matemática, então a visão é bastante ampla, né? Com certeza, se alguém arrisca contratar um aluno desse, né, um egresso nosso, ele vai ver a diferença. É uma visão bastante sistêmica. Professor, você está todo feliz aí na semana, né, de tecnologia, pelas atividades e eventos propostos, né, aí a partir dessa garotada, e aí me ocorreu também mais uma visão do contraditório disso tudo, né? Hoje, apenas 6% da geração Z, 6% para um universo de 40 milhões de brasileiros, desejam ser líder de alguma coisa, tá? 6%. Então, tu imagina a questão de sucessão de liderança daqui a 10 anos. A gente vai ter um problemaço nas organizações de trabalho, porque hoje as empresas estão muito orientadas a reconstruir os programas de liderança para 40 mais, 30 mais, 50 mais, e se esquece de formatar um modelo de liderança mais inovativo para a geração Z. Então, e aí a gente vai falar de eventos, né? Nós vemos a academia produzindo seus eventos, sempre algo muito intro, e o mercado de trabalho indo para os seus eventos business.
né? Os eventos business, de gestão de negócios. Já pensou que interessante seria uma visão de um evento absolutamente orientado ao mercado de trabalho, frequentar uma feira estudantil no sentido de entendimento desse profissional do amanhã, ou seja, trazer de novo essa visão do people, né, que a gente fala muito de pessoas, e não de gestão de processos, não de ferramental, né? Vocês costumam fazer eventos onde o mercado de trabalho esteja presente? O mercado de trabalho se interessa por eventos da universidade, dos institutos? E como? Eu posso trazer um relato até de uma experiência recente, né? A gente fala da Semana de Tecnologia, mas os campos do Instituto Federal, né, e eu falo mais pelo estado de São Paulo, que é onde eu tenho maior conhecimento, mas tenho certeza que no restante do Brasil também a gente tem muitos casos para mostrar. Mas recentemente a gente tem... eu vim de um evento que é voltado à programação também, né, da área técnica, que é um campeonato com desafios de programação, onde equipes, né, se juntam para resolver problemas a partir de códigos, né? E essa edição, que envolve o estado inteiro, afinal, foi em São Carlos. E essa edição, né, que foi um marco até desse campeonato, o Interif, ela marcou principalmente por conectar esses estudantes com empresas, né, com o setor empresarial ali. Então, em São Carlos tem um hub de inovação, chamado O Novo Lab, e a abertura desse evento foi dentro desse hub de inovação. Então, vários empresários que estão ali com suas empresas para tentar captar esse jovem, né, também, ou captar novas ideias ali de negócios, estiveram presentes dentro da organização desse campeonato justamente para fazer uma aproximação. Então, eu vejo, e aí é uma visão minha, né, que eu acredito que o novo empresariado, né, ou as startups que tenham também nascendo ali, e algumas empresas grandes, né, então tem alguns bancos que também estão trabalhando muito nessa linha ali, elas tentam se aproximar, assim, da academia, né, elas tentam se aproximar dos institutos, das universidades de maneira geral, e são esses eventos que eu acho que fazem essa ligação, essa conexão, né, da área acadêmica com o setor empresarial ali. Então, acho que a gente tem, né, não só o IFE, também outras universidades, mas eu acho que cada vez mais isso vai se tornar aí uma realidade para poder as empresas entenderem como pensa esse jovem e também conseguir captar ele mais cedo também para os seus negócios. Muito legal. Stefan, deixa eu só fazer aqui uma pausa para uma pergunta, né? A formação técnica do Instituto Federal sempre foi consagrado, né? Isso, eu tenho histórico disso, né? Eu sou do Senac, eu vim do Senac, o professor Luiz Albano conhece bem lá também, e a gente tinha, como a Stefan falou, formação do SESI para a indústria, Senai, né? O Senai é forte nessa parte da indústria, e você tem todo aquele ambiente acadêmico do Senai. Você tem todo aquele ambiente do Senac, né, de formação. E a Federal tem a dela, tem o jeito dela de tratar o mundo acadêmico. E é sensacional. As pessoas que são formadas pela Federal, hoje eu vejo grandes empresários, hoje donos de negócios, e eles aceleraram bem rápido. A formação hoje lá é considerado um tecnólogo ou não? Ou tem uma aura diferenciada nesse sentido? E por que, agora minha pergunta por que o mercado olha de um jeito para a formação e vê diferenciação? Existe essa diferenciação ou não? Porque a professora Patrícia colocou, poxa, foi feita a pergunta pela Stefans, né? Poucos falaram que gostariam de ir para o mercado como CLT, mas a maioria pensou no empreendedorismo. Isso é típico, né? Dessa aura da Federal, porque isso eu percebo. Muitos que saem da Federal em tecnologia, por exemplo, são empreendedores, vão abrir o seu negócio, e eles indicam isso para os seus alunos ou filhos, ou qualquer pessoa, como foi o caso do Stefano Carnevale,
que é um especialista, ele falou isso, façam federal, você está em dúvida, você está pensando, mas você gosta. E ao viver o ambiente da federal é que o pessoal toma essa decisão, por isso que a professora Patrícia falou, que eles podem fazer um acompanhamento, né, o concomitante, isso era muito comum na minha época, né? Eu sou de 68, quando a gente estava estudando, tinha muita gente que falava isso, eu vou fazer o segundo grau e ao mesmo tempo fazer a federal. E eles eram vistos como diferentes, sabe? Assim, eles eram, tal. E muitos deles foram para a USP, foram para a Poli, foram para São Carlos, foram para a Unicamp e se tornaram grandes professores, entraram para o mundo acadêmico. A minha pergunta é, existe essa aura mesmo na federal que dá vamos dizer, esse portal, né, de você passar para um outro processo? Eu vou trazer a minha experiência, né? Como você falou, eu trabalhei 9 anos dentro do SENAC, né? Até a minha formação na área educacional surgiu dali, e aí recentemente agora estou no Instituto. Dentro do SENAC, e como você citou, SENAI também, acho que tem muito dessa cultura empreendedora lá, então eles têm lá a formação até dos educadores para essa área, né, para o empreendedorismo, eles têm competições para isso. No Instituto, a gente também tem, talvez não seja tão pertinente ou tão massivo ali como no SENAC, mas a gente também faz parte da nossa formação como institutos, também formar os profissionais para o empreendedorismo, né? Não é só o mercado de trabalho. Então, a gente tem a lei de formação, né? Acho que até a Patrícia talvez até comente aí futuramente, a lei de formação dos institutos, ela verticaliza, né, os cursos, então a gente forma do técnico ao pós-graduação, né, também, e sempre verticalizando áreas. Então, a gente tem essa questão de ter o técnico, ter o tecnólogo, que é um curso superior diferente do bacharel. A gente também tem o bacharel, né, dentro do catálogo de cursos ali do Instituto, assim como as licenciaturas, né, como a Patrícia já falou aqui, a gente também forma professores. Então, todas essas nuances fazem parte ali da formação dos institutos. E eu acho que um pouco desse protagonismo que os alunos acabam tendo dentro do Instituto, com a extensão, com a pesquisa também, acaba formando esses estudantes ali também para o empreendedorismo. E aí eu acho que junta um pouco também dessa forma de pensar da geração Z, né, da geração... até a minha, né, eu estou uma antes, estou na geração X, né, mas a gente vem já de uma geração que tem essa característica de querer empreender, né? Eu também empreendi por algum tempo, então a gente já vem com essa visão ali também de carreira, né? Não é mais uma visão de entrar numa empresa e perpetuar dentro daquela empresa, seguindo ali uma carreira dentro dela, né? Então, eu acho que o Instituto, ele também contribui bastante com isso, dentro da sua formação. Legal. Professora? Mas eu acho que, assim... não é só empreendedorismo, né? Eu acho que saíram da federal, né, e dos institutos federais agora essa nova reencarnação, né, da federal são os institutos, né? Que saíram empreendedores, grandes empreendedores, mas também professores universitários, mas também pessoas que viraram aí diretores, CEOs, etc. Eu acho que, assim, é porque a nossa formação, ela é bastante ampla e a gente tem uma característica, agora mais do que nunca, de que os professores são muito bem formados. E essa é uma dica para, assim, no fundo, a hora que os institutos federais nasceram, eles nasceram com o intuito de serem um modelo de educação nacional, porque é federal, né? Então, assim, seria para servir de modelo. E dentro dessa concepção de modelo, os professores são bem formados, né? Os professores são, assim, no campus de Pirituba, né, com exceção talvez dos professores que vêm como substitutos, né, porque tem os afastamentos diversos, né, e aliás, eu vou até falar de um afastamento em específico,
Mas eu acho que nós temos ali, se não me engano, a última conta que eu vi é que 98% do nosso quadro docente é de doutores. E aí nós temos a seguinte característica, né? O professor do Instituto Federal, um professor doutor, muitas vezes formado nessas universidades pesadonas aí, USP, São Carlos, Unicamp, ele entra lá e ele vai dar aula no mesmo horário. Eu estou falando de Campus Pirituba, mas isso se replica nos outros campi. Então, estou falando de Campus Pirituba. Então, lá no horário da manhã, o professor que dá aula de manhã, ele dá a primeira e a segunda aula no curso de engenharia de produção. Aí ele sai dessa aula, ele tem um intervalo, depois do intervalo, ele entra nas 2 últimas aulas no curso de Proeja, em administração. Então, ele saiu de dar aula para alunos jovens de determinada origem social, porque a engenharia é uma origem social um pouco mais favorecida, e ele entrou logo em seguida para dar uma aula, às vezes, de uma mesma disciplina, para o aluno que é aquele aluno que vem de uma condição social de exclusão a vida toda dele. Então, ele tem que se reinventar. E depois, à tarde, esse mesmo professor, ele vai entrar na aula do ensino médio, de alunos de 15, 16 anos, para, de repente, dar uma disciplina parecida. Imagina o que esse professor tem que fazer para ele dar conta de tudo isso. Então, a gente fala da verticalização, é um desafio muito grande para o professor. Então, não é só que a formação dele é muito consistente, porque ele passou por um concurso, porque ele é doutor, mas é porque ele tem que se reinventar todo dia para dar aulas que são de conteúdos semelhantes para públicos completamente diferentes. Né? Então, isso faz com que esse professor, porque é aquela história, o professor, ele ensina, mas ele aprende também. Então, ele tem uma visão tão ampla, né, humana mesmo, né, de diversas realidades, que isso faz com que, a hora que ele entra numa sala de aula, ele consegue conectar coisas que o professor que está dentro da universidade, com o mesmo público, há muitos anos, dando a mesma aula, não tem. Então, obviamente, o aluno que sai desse mesmo caldo, que não é só do professor, mas ele está convivendo com realidades diversas ali, puxa, ele sai com uma formação que ele está vendo coisas que quem teve uma formação mais tradicional, vou dizer assim, não tem. Então, é por isso, talvez seja isso, né? Essa alma do Instituto Federal que a gente vê que forma a gente, assim, não só para mercado, é empreendedor, é professor universitário, e por aí vai, porque é bem diverso mesmo. Steph, eu vou passar para você já e dando só um toque aqui do evento que o professor falou, já que você perguntou de evento. Essa 8ª maratona de programação, a Interif, reuniu 40 equipes e o tema foi o que vai ser em 2030. Olha só, Dev 2030. Como será a carreira do TEC daqui a 5 anos? Então, já responde a tua pergunta, Steph, a Federal está atualizada com os desejos da geração Z para o futuro. Agora, uma provocação, há uma deficiência, né, no mercado de trabalho, porque está tudo muito em transformação latente, em relação à literacia de dados. Né? Há uma deficiência ainda muito séria. Li um panorama setorial hoje da Distrito que falava que apenas 10% das empresas têm uma clara ação, né, prática sobre literacia de dados dentro. E no caso, professor, das universidades, a literacia de dados, ela é literalmente hoje dominada por toda a docência, essa questão da tecnologia como um todo. Como é que está o nosso docente em relação à tecnologia de uma maneira ampla, né? Não somente professores, né, de tecnologia, mas no todo. Como é que você observa isso no mercado acadêmico? Acho que, como todas as áreas, né, a gente está sempre também tentando se atualizar. Então, a gente, como a Patrícia falou, a gente tem diversos públicos como estudante, assim como também a gente tem diversas formações
né, de professores, educadores ali. Mas eu acho que, no geral, a gente tenta sempre estar acompanhando, né, essa questão ali. Então, faz parte da gente ter uma formação pedagógica, né? Recentemente a gente vem discutindo, né, tecnologias, uso de tecnologias também para a área de educação, e a gente vem tentando sempre acompanhar também essa evolução ali. Então, acho que está presente. Obviamente, existem, né, ainda alguns desafios, né, nossos também a serem vencidos ali, mas a gente tenta também acompanhar um pouco dessa evolução ali para a sala de aula também. Desafio hoje a ser vencido, professor? É um bom desafio. E é normal, né? Faz parte, né? Tudo também tem se transformado recentemente e como a Patrícia falou, né? A educação, né? A gente tem uma evolução também da educação e alguns desafios a serem cumpridos. Então, essa mudança, não só de tecnologia, mas como também a forma como a gente ensina, são desafios que a gente também tem que olhar um pouquinho para dentro, né? Olhar para a nossa formação, olhar para a nossa atuação também e tentar se desafiar, né? E se atualizar também nesse contexto. Então, muda a questão, né, da forma como o aluno aprende, muda a forma e ferramentas que a gente tem também para lidar com o aluno. Então, são desafios que a gente tem. Talvez na área de tecnologia a gente, né, consiga acompanhar um pouco mais de perto, mas sempre há esse desafio também, como a forma como a gente educa, né? Então, a tecnologia, talvez, para nós, em tecnologia, é mais fácil a gente acompanhar e se adaptar, mas como a gente aplica isso também dentro de sala de aula, é um desafio que a gente também tem discutido. Então, o nosso grupo lá, o GITS, a gente não faz só eventos, né? Então, a gente também busca vivenciar, né, trazer essas experiências, debater entre os professores ali para estar sempre se atualizando também. Mas é um grande desafio, sim. Isso eu acho que é um desafio ainda grande que a gente tem pela frente aí para essa formação. Da mesa, ela não sai mais da mesa, né, professor? São temas que o tempo inteiro nós estamos tendo que tratar, correto? Agora, Patrícia, você é mãe de uma Z, né? A gente até conversou sobre isso. Como é que é, na sua visão, educar hoje uma Z, né? Dentro da sua visão de educadora, né? Porque você tem lá uma filha que é um laboratório, vamos dizer assim, né? Na verdade, assim, né? Dentro de casa, né? Inclusive, eu acho que até puxando essa questão aí da literacia de dados, né? Que eu vou juntar com essa questão da filha, né? O que acontece? Eu acho que a gente olha para a geração Z porque eles são muito diferentes. Eu falo que em alguns momentos, a adolescente da casa sou eu e a minha filha, que tem 13 anos, né? Que está na festa de Halloween agora, como toda adolescente, mas tem hora que ela fala algumas coisas que parece que ela é a senhora da casa, sabe? Eu até brinco, ela chama Ana, e eu falo, a dona Ana da vila falou, né? Porque, às vezes, eles têm umas coisas assim, meio de sabedoria, eles falam de uma maneira, inclusive, assim, a brincadeira, essa coisa meio boba, eles não gostam muito, né? Essa coisa assim de você faz uma brincadeira um pouco mais pejorativa, toma bronca em casa, né? Então, em alguns aspectos, a geração Z, ela é mais conservadora, ou talvez ela esteja ela buscou numa geração passada, né, alguns valores. E a gente vê isso muito até na sua expressão social. Por um lado, eles são muito disruptivos, muito diferentes, mas, por outro, eles dão bronca na gente da geração X. Não pode, isso é bullying, isso não pode brincar desse jeito, né? Olha, você está fazendo isso, a consequência vai ser essa, né? E, às vezes, a gente esquece, até por essa postura, né? São os velhos em corpos jovens, até por essa postura deles, às vezes a gente esquece que eles são pessoas em formação,
né? Então, no fundo, eles têm desafios, e talvez o que eu gosto de falar, né, e até pela minha experiência como mãe, é que a gente muitas vezes ressalta essas diferenças de geração X, Millennial e geração Z, e são muito diferentes mesmo, mas no fundo a gente precisaria cultivar um pouco mais no que essas duas gerações podem somar. Porque às vezes eu fico com a sensação de que a geração Z é tudo aquilo que nós, geração X, imaginamos, quisemos, desejamos, realizamos neles, mas isso nos assusta. Né? Como se assim, é um desejo realizado e isso não saiu bem do jeito que é. Então, quer dizer, o que nós imaginamos? A gente estava lá no mundo corporativo, comendo sal, né? Brigando porque tinha prazos irrealizáveis, porque era muito forte essa coisa da liderança em cima da gente e tal. Eles vêm e falam assim, que liderança nada, essa liderança eu não quero, para trabalhar desse jeito, que você vai tirar a minha mais-valia? Eu não estou aqui para te dar mais-valia, né? E a gente briga com eles, fala assim, como que você vai viver nesse mundo? Você tem que se adaptar. Ele adaptar por quê? O mundo é que tem que se adaptar a mim. É tudo que nós desejamos, e nós vemos neles e nós criticamos, né? Então, no fundo, eu acho que a gente tinha que achar esse caminho, assim, de consonância, e não o caminho da dissonância. Porque, sim, isso nos assusta, porque também tem isso, tem essa dificuldade de concentração, tem a dificuldade de foco, tem a dificuldade de organização, muitas vezes. Não é à toa que o TDA e o TDAH assim, e até mesmo os casos de autismo, e aí já entra numa outra questão, que é o excesso de uso de telas e tudo mais, está sendo bem discutido, e a gente tem que observar isso, né? Então, são desafios, o desafio da comunicação, que você mesma também falou, Stephanie, nas nossas conversas, né? Até na sua palestra, o desafio de comunicar, né? De se comunicar com mais habilidade, né, com clareza. Então, esses são desafios da geração Z que a geração X, a geração Y, né, pode ajudar. Então, a gente tem que olhar dessa maneira generosa, falando assim, olha, a gente pode ajudar vocês nisso, mas eles também podem nos ajudar a pensar o mundo de uma forma diferente, né? Eles também podem nos ajudar a justamente abrir a mente para isso, né? Que, olha, o prazo não tem que ser absurdo, né? A liderança, ela pode ser exercida horizontalmente, porque às vezes eu falo assim, não é que eles não querem ser líderes, eles são, às vezes tem alguns que são líderes naturais. Eu tenho liderança construída. Mas ela não quer exercer a liderança do jeito que eu aprendi. Entende? Então, eles são mais horizontais e a gente pode aprender isso com eles também. Então, às vezes, a minha experiência com a minha filha é justamente achar consonância mais do que a dissonância. É uma revisão de autoridade com misto de humildade, né, professora? Mais ou menos isso. Professor, vamos pensar... Deixa eu te atrapalhar, porque tem um pessoal chegando aqui. Edna Prado, ela sempre está acompanhando a gente, já é nossa conhecida. Edna Prado, que atua muito na área de hotelaria, está aqui, né, dizendo que os cursos técnicos ensinam muito e deixaram de ser aquele cursinho de antes hoje. É como se fosse uma faculdade, né? O Luiz Carlos também está deixando a sua contribuição, e a Edna fala que a geração Z não quer trabalhar dentro das empresas, eles querem ter liberdade geográfica para trabalhar em qualquer lugar, principalmente na área de TI. E a Roseli Oliveira falou, eu não conhecia o Instituto Federal de São Paulo e agradeço por essa oportunidade, estou conhecendo bastante coisa. E o Luiz Carlos, contribuindo com o bate-papo aí com a Edna Prado, disse, boa noite, concordo com você, Edna, e também um grande desafio, a evolução da IA, que vai impactar muito nessas áreas. Olha aí, já vamos incluir IA no bate-papo. Mônica Monteiro dizendo, sim, é bem assim, são fortes mesmos, e ela completa, precisamos ir, de educação inclusiva e um olhar mais apurado com os 50 a mais, né? Então, tem muita coisa aí, o pessoal está acompanhando, nós estamos com uma audiência muito boa e temos papo aí para dividir esse bate-papo. Steph? Agora é uma provocação para dois educadores. Se, de repente, os filhos de vocês chegassem e falassem
não quero fazer faculdade, nem graduação, nem técnico, me deixa, me larga. Como é que vocês reagiriam a esse pedantismo da nossa visão anterior, né? De meu filho não quer estudar. Vocês tentariam salvá-los de alguma maneira, trazendo de volta para a educação, ou testaria essa necessidade de experiência dele de se resolver da forma que ele está querendo? Ô Steph, deixa eu só interromper. Minha amiga falava assim, eu deixo, fica tranquilo que o primeiro boleto vai fazer eles mudarem de ideia. Olha, eu tenho falado assim, mas eu vou falar e já sei que é caso perdido, tá? Porque essa é uma geração que a gente influencia pouco. Eles têm decisões muito bem tomadas, eles sabem muito bem o que eles querem, né? Mas eu converso muito com a minha filha sobre isso, né? E até o momento ela assim, é engraçado que tem isso também, ela fala, eu quero isso, quero aquilo. Eu com 13 anos, eu não sabia a faculdade que eu queria fazer, mas eu já sabia que eu ia fazer faculdade, mais ou menos a área que eu queria. Eu já sabia que eu não era boa em matemática, então queria ir para uma humanas e tudo mais. Mas eu não sei, né, se ela chegar e falar assim, eu não vou fazer faculdade nenhuma, nem curso técnico, nem formação nenhuma, eu acho que eu, como uma boa geração X, eu ia falar, não, vem aqui, você vai fazer faculdade sim, né? Você vai ter que garantir aqui que você vai conseguir sobreviver, né? Mas se ela estivesse muito decidida, já vou adiantando que seria caso perdido. Eu ia falar e não ia adiantar nada. Ela ia fazer o que bem entendesse, né? Mas aí eu acho que entra isso que eu falei, né? Achar esse lugar de consonância, né? Eu acho que talvez, né, pensando nessa hipótese lá no futuro, eu acho que eu ia insistir pela faculdade, mas também talvez o melhor fosse eu ouvi-la e a gente chegar nisso, falar assim, olha, você precisa de uma formação, né, que formal ou não, você precisa se formar em algo, né? Você precisa ter conhecimento de alguma coisa, porque é disso que você vai ter a sua sobrevivência, né? No mínimo, né? Nem que seja algo bastante informal, mas você precisa ter o conhecimento disso. Então, escolhe o que você quer, e naquilo que você quiser, eu vou te apoiar para você ter, né, a sua garantia no futuro, né? Você começou com a autoridade máxima sobre ela, foi indo, e a autoridade foi ela. E a autoridade foi dela, ela fez o que ela queria. Geração Z é isso. Olha, inclusive, para fechar isso, né, essa questão que a gente é autoridade zero em cima deles mesmo, quanto mais você exerce essa autoridade, mais você a perde. Pior, né? Ela estava com uma amiga aqui em casa e a mãe me recomendou, falou assim, olha, a minha filha é bagunceira, tá? Então, você pode pegar no pé dela. Eu falei, olha, a minha é bagunceira também, então tá tudo certo. Eu falei, mas a sua que já veio na minha casa é ótima, porque eles mudam, eles sabem chavear, sabe? Eles sabem se comportar nos lugares. E aí ela me falou assim, olha, ela é minha filha de 13 anos, mas eu tenho mais 5 filhos, eu acho, não, 4 ou 5 filhos. Eu tenho um de 32, eu tenho um de 27, tenho um de 25, tenho um de 23, eu acho, tenho ela que tem 13. E ela é diferente de todos. Todos os outros falam que nunca eles conseguiram fazer o que ela consegue fazer. Aí você, é porque ela é a filha mais nova? Não, é porque ela, aliás, ela já está na transição Z-alfa, né? Então ela é diferente, essa autoridade já não serve para ela mais, ela já sabe muito bem o que ela quer fazer. E eu nem estou falando da minha, estou falando da filha da minha amiga, que é geração X como eu. Então, tu traz aí uma necessidade de um apego, né? Um apego ao diálogo, né? Construtivo. Exato. Que é o que talvez as organizações de trabalho também devessem fazer. Professor, eu fiquei aqui pensando se você convenceria o teu menino, a tua menina, a continuar estudando, falando, ciência, que eu vou te mostrar o mundo legal do estudo. Como é que você
queria convencer. Eu não sei, a minha ainda é muito nova, a minha tem 1 ano e 7 meses agora, então eu não sei, né, como vai ser ali né, quando nós estiver se aproximando dessa idade ali, como que vai estar o mundo acadêmico, o mundo empresarial ali, mas acho que vai um pouco disso, né? Deixa chegar o primeiro boleto ou o meio de pagamento na época ali que a gente tenta te ensinar algo. Mas eu traria um pouco da minha experiência. Eu acho que o mundo acadêmico ele contribui bastante, né, para a formação técnica, mas eu acho que ele também traz outras formações que vão ser importantes no desenvolvimento de uma carreira que a gente só encontra mesmo nessa vivência do mundo acadêmico, né? Então, novas conexões, formas de se expressar, né? De tentar, enfim, hoje é a visão que a gente tem, né? Mas eu acho que isso daí não deve mudar muito ali para o futuro, né? Então, eu acho que o ensino está ali, é o principal objetivo, né, de uma formação acadêmica, mas essa vivência que a gente tem ali no mundo acadêmico e as possibilidades que isso te traz, porque uma coisa que eu sempre falo também para os estudantes a gente tendo uma formação superior, eu acho que ela contribui e abre mais portas para a gente migrar ali, né, ou fazer escolhas ali numa carreira. A gente não fica limitado só àquela área, né? A gente tem ali alguns caminhos que a gente consegue seguir aí um pouco mais, talvez um pouco mais fácil, né? Mas eu acho que são essas duas vertentes, né? Abrir possibilidades e essa formação que a gente não está ali no catálogo do curso ali, né? Essa formação, né, que ocorre ali na vivência acadêmica. Você vai convencer pelo conhecimento, tá claro. Stefans, a gente tem que partir para a reta final já do nosso podcast, tá? Só te lembrando que o papo é bom, mas a gente tem aí os prazos. A Bruna Flor entrou agora, ó. Bruna Flor. Boa, tá aqui seja bem-vinda, Bruna. Veja, a gente poderia fechar, Vassi, na verdade, trazendo uma visão de ambos, tanto para o papel, qual seria o papel hoje de um professor, né, de um docente, onde mudou esse papel. Acho que é uma boa reflexão para ambos, né? Quem é esse professor, esse docente de hoje? Quem é esse educador, Patrícia? O que ele ganhou, o que ele teve que perder para ganhar? Ou ele está igual? Eu acho que ele perdeu aquela autoridade ranzinza, né, de antes, que a gente traz da Idade Média, né? A ideia do lente, sabe? Aquele que transmite conhecimento. Tem muitos que tentam ainda, mas está muito difícil. Isso a gente perdeu, ainda bem. Eu acho que hoje o papel do educador a necessidade de se atualizar sempre foi um norte, né, de todo bom educador, todo professor com vocação. Ele sempre teve a necessidade de se atualizar, não só com tecnologias, não só com conhecimento, né, mas se atualizar no mundo, né? Se atualizar de acordo... Porque sempre as novas gerações estão lá com a gente. E eu acho que o papel do professor de hoje, o papel do professor da geração Z, são dois, principalmente. É achar esse diálogo, é ajudá-los a vencer esses desafios que eles têm de comunicação, de foco, né, de organização, né? Então, dá possibilidades, habilidades, trabalhar isso com eles, mas não de uma forma rígida. O outro papel é o de desafiá-los. Eles têm que ser desafiados, e eles querem, eles desejam ser desafiados, eles têm que ser desafiados nas suas habilidades, que são habilidades de flexibilidade, de visão holística e sistêmica das coisas, de capacidade de síntese, né? Então, isso eles trazem naturalmente, só que eles não sabem muito bem sistematizar isso, né? Justamente usando foco, usando organização. Então, propor desafios, né, e com visão assim de realidade, porque esse mundo da tela afasta muitas vezes a gente da realidade. Então, o professor
propor esses desafios usando o mundo tecnológico, mas para repensar a realidade, eu acho que é o principal papel, virou a nova missão do educador de hoje. Professor Luiz? Eu vou bem a esse encontro. Eu estou na docência há 12 anos, então acho que eu já pego uma atualização dessas práticas docentes ali, então acho que eu já tenho uma vivência ali um pouco, não digo, né, ligada a essa nova geração, né, que a gente tem debatido aqui, mas a gente tenta já fazer, acho que talvez um trabalho mais de mediador, pelo menos foi assim que eu comecei a minha formação como educador, né? Eu acho que a visão que a gente tenta sempre ter e trabalhar é trabalhar né, o conhecimento importante, mas principalmente também instigar as habilidades e atitudes, né, desse estudante ali. Acho que é importante a gente estar nesse papel de mediação, como a Horta falou, né? Essa cultura do depósito bancário, né? De só ir lá, abre a cabeça, deposita conteúdo e espera que ele consiga né, absorver e tomar ali um caminho, né? Acho que isso já ficou para trás, né? E eu acho que hoje o nosso desafio é atuar de fato como um mediador, né? Tentar entender a realidade desses estudantes, o que ele entende também, né? Porque acho que pela diferença de gerações tem muitos conceitos que a gente tem que eles não entendem, não vivenciam, né? Não vivenciaram. Então acho que a gente tem que estar sempre né, se atualizando na forma como a gente chega até eles, né? Não digo a linguagem, né, que tem que ser igual a deles, mas a gente ter a nossa personalidade, mas saber falar e transmitir para a realidade desse estudante. Então, é um papel de atualização e mediação que a gente tem que ter aí, acho que constantemente na área de educação. E qual o seu recado para o mercado de trabalho? Em que sentido você fala? Para essa nova geração? Inclusão da geração Z. Eu acho que assim, o mercado de trabalho ele tem que se atualizar. Eu acho que tem já empresas que estão muito ligadas já a essa nova geração, já tem essa cultura, né? E dirigidas por pessoas de gerações passadas. Mas eu acho que as empresas elas têm que também seguir nesse mesmo caminho, né? De olhar mais para essa geração, tentar entender a realidade em que eles estão, né? Porque é uma questão talvez até cultural, né? Então entender como é a cultura desse jovem hoje e mudar um pouco dessa filosofia interna em alguns processos, né? E casando também com o material humano que a gente já tem, que tem muita experiência, que está ali tem muito a contribuir e que também precisa dessa atualização e dessa troca, né? Então, acho que é uma questão de atualização e trocas ali que precisam ser só ajustadas aí para as empresas. Obrigada, professor. Bassi, com você, querido. Você está mutado, meu bem. Perdão. A gente tem ainda gente entrando. A Gabi Graziano está aqui. Tá? E eu estou achando que ela é bem conhecida aí de vocês, está acompanhando pelo YouTube. Eu já peço para o pessoal que está no YouTube, deixe o seu like, faça também a aplicação do sininho aí para você receber as notificações dos próximos episódios. E lembrando um pouquinho aqui das imagens do evento que o professor se referiu, falando dessa questão do espírito, olha só que delícia que é reunir esses né, jovens, adolescentes, geração Z, foi lá em São Carlos, no Galpão, junto com aviões ali da Instituto, olha que delícia, os professores... Aí são os empresários, ali eram os empresários do Hub de Inovação, né, que estavam ali falando ali sobre a questão ali de 2030, ali, né, o tema da abertura. Muito legal, tá vendo? Ó, evento bem feito, gostoso, e é isso, né, o Stefars? É interessante a gente ver que a Federal está cumprindo com um papel excelente já há muito tempo, a gente que conhece sabe, e já deixa aqui, olha aqui, ó, mostrando como é que eram os mainframes antigamente, o Museu do Computador, as fitas aqui, professor, peguei muitas essas fitas na USP aqui, e também as impressoras de bloco.
Eram os mainframes da Burroughs, antigamente, da IBM, né? Formulários, né? Formulários. O meu primeiro computador tinha 32K de memória, era aquele Microtech, né? O famoso PK64. Diga, Stefars. Fantástico, fantástico. Fica convite aberto, né, Bárcia, para também toda e qualquer universidade, né? Falamos muito do modelo educacional da graduação. Sintam-se à vontade para estar aqui conosco também, avançando um pouco mais na pauta, né, da geração nativa. Um agradecimento gigante pela presença dessa dupla aí, empenhada, né, em transformação. E, de fato, o campus me chamou muito a atenção, né, pelo impacto de modernidade educacional que a gente viu ali, né? Absolutamente parques de tecnologia sendo revisados, sendo reestruturados, né? Uma dinâmica com um olhar bastante contemporâneo. Não é à toa que eles vieram contar um pouco mais isso para a gente, né? E as organizações de trabalho, talvez uma aproximação um pouco maior, né? Com a academia, com os institutos, com esses organismos educacionais, né? Calibrar um pouco, né? Esse roadmap de eventos, não só business, mas também educacional, para poder entender um pouco mais, né? Esse egresso que está ali buscando uma vaga, uma oportunidade para ser trainee, para ser estagiário. Eu acho que a vivência maior com esses organismos, esses ambientes, pode talvez melhorar a comunicação entre as duas, né, interfaces, numa melhoria para o mercado de trabalho, né? Porque, queira ou não, eles são os líderes, eles são a geração do trabalho de amanhã e eles vão modificar profundamente o trabalho na medida que tenham essa oportunidade, né? Então, não é só uma inclusão de vaga, é uma transformação do modelo de trabalho. Isso é profundo, né? Então, eu acho que fica a dica aí, né, Patrícia, você poder abrir os braços e falar, venham conhecer isso daqui, professor, fazer mais eventos aí, ciências e tecnologia, tudo de bom, né, professor? Pelo amor de Deus, que é aquilo? E poder trazer mesmo as empresas para mais perto de vocês, né? É um tema que não acaba, né? É um caldo que vai até 2030, como falou o professor, e a gente vai estar falando de gerações nativas. Obrigada, viu? Fantástico. Professora Patrícia, fica à vontade para despedidas aí, o tempo é seu para dar um abraço ao pessoal que está acompanhando e para quem for assistir esse episódio aí no YouTube e nas próximas mídias, fica à vontade. Eu quero também falar dar um recado, né, para as empresas, que é justamente nessa linha que a Stefars falou, vamos trabalhar juntos. Vai ser muito bom isso. E quero agradecer, né, a Stefars, agradecer o Bárcia, a Cook, né, por esse bate-papo que eu adorei, né? Adorei estar aqui junto com o Albano, né? Meu colega está lá, lado a lado, né, comigo, lá no campus. E a gente poder falar do nosso trabalho, né, poder divulgar o nosso trabalho é muito bacana, mas principalmente trocar essas ideias, porque é muito valoroso, né, para nós. Quer dizer, daqui eu já saí com várias ideias, né, para a gente pensar ali o campus, para conversar com os professores, né, para a gente trazer discussões novas, né? Discussões que, na verdade, elas estão, às vezes, latentes ali, mas que a gente, às vezes, precisaria falar com mais clareza, né? Sobre essa geração que está ali para nós formarmos, né? Para nós formarmos juntos. É isso, e fica o convite, né? Refaço o convite para Stefars, que já fiz, da gente ter outras parcerias, né? No futuro próximo, e para o pessoal que vai assistir depois, venham conhecer o Instituto Federal, né? Quem é estudante ou pretende fazer formação, procure lá as nossas redes para saber como faz para ingressar, e também, se quiserem fazer parcerias e tudo mais, tiveram ideias, procurem a gente, que nós estamos sempre
abertos a essas discussões, a essas inovações. Obrigada aí pelo bate-papo, foi muito bom. Eu vou vender meu peixe. Eu vou vender meu peixe se o Instituto não tiver podcast. Está na hora de ter um podcast nível Brasil, pegando todos os campos aí, né? Vendi meu peixe, Stefano. Olha, mas Bassi, o que não esperava aqui é que ambos nos deixam uma fala para os próprios docentes, além de mercado, além de aluno. Eles acabam sendo para nós referências de modelos de docência que possam inspirar, né, tudo aquilo que Patrícia e o professor Luiz falou, sobre nem todos que estão nesse estado da arte de transformação, né? Então, se a gente puder, basta depois pensar em como fazer isso, atingir mais ambientes, né, educacionais, eles podem contaminar também aí todo um elenco de docentes e professores que talvez queiram fazer isso, mas não sabem como, né? Sim. É genial. Obrigada. Mas já estão vendo consonância com os nossos objetivos aqui, tanto da Nautilus Comunicação, da nossa agência, quanto da podcast da Cook e quanto o trabalho da Stefars, né? A gente quer isso, a gente quer geração Z atuando, se desenvolvendo e pegando o melhor que a gente possa dar para eles. Professor, fique à vontade aí para as suas considerações e deixando o seu recado. Não, eu agradeço vocês também pelo convite, né, Stefars, Carlos, de participar, de poder dialogar, né, um pouquinho, a gente também parar um pouquinho para pensar, né, e debater esses temas que são tão importantes. Então, agradeço aí o tempo, né, dessa conversa, que passou rápido, né, eu estava ali olhando aqui, daqui a pouco, nossa, já está acabando aqui. Deixar um obrigado a todos aí que também estão assistindo ou que vão assistir futuramente ali, né, acompanhando, mandando aí, alguns conhecidos ali, né, mandando mensagem, e também reforçar o pedido da Patrícia, né, as empresas ali que estejam ali interessadas, né, em se aproximar, em conhecer melhor, né, essas gerações e os trabalhos que a gente faz, né, tanto o nosso campus quanto os campos e outras instituições, eu sei que tem, né, vários trabalhos aí sendo desenvolvidos para que se aproxime mais da área acadêmica. Isso é uma demanda que a gente também adora muito, né? Então a gente sente essa lacuna, né, que existe entre o meio acadêmico e as empresas, e quanto mais elas se aproximam da gente também, mais a gente consegue se adaptar e tentar se aproximar e diminuir um pouco desse gap que sempre existiu aí na formação e mercado de trabalho. Então, também fica aí um convite aí às empresas. Muito obrigada. Nossa, encantador, né? Muito obrigada, pessoal. Enorme, né, Bassi? Enorme. Muito bom. Eu vou descer vocês, professores, para a gente encerrar e desde já agradecemos, tá bom? A gente volta a se falar. Fica tranquilo que a gente depois temos as produções, os cortes, vão estar informando vocês. Obrigado mais uma vez, professor Luiz, professora Patrícia. Boa noite, pessoal. Esther, muito bom, né? Maravilha sentir que estamos realmente ressoando com a frequência certa, ressoando no futuro, deixando esse recado para a geração Z e convidando a todos aqui. 1h30, Bassi, a gente é louco, Bassi, 1h30. Eu tentei fazer alguma coisa, mas você é melhor do que eu, toca sempre, porque, uau, senti falta de você ali, você sobe para cima, né? Então eu tive que puxar várias contextualizações para poder me ajudar e te ajudar, mas se deixar, eles falam aí a noite toda também, é muito lindo, né? Os dois têm uma contribuição incrível, eu acho que foi muito positivo apresentar a Federal, e tenho certeza que eles cumpriram bem com esse papel, deixou uma visão muito positiva, e tem muita atividade dentro da Federal, e contem com os nossos apoios e também com a Cook. Hoje foi bom, foi muito bom, Esther. Vamos fazer o encerramento aqui, já deixando o convite para o próximo, que a gente, com certeza, teremos bastante conteúdo. Boa noite, muito obrigada, viu? Obrigado você, deixa eu encerrar aqui, vou descer você. Ficamos por aqui, então, mais um podcast da Cook, um podcast de conteúdo, um podcast que realmente foi demais hoje, professor Luiz, professora Patrícia, lá do Instituto Federal de São Paulo, que a gente já conhece, crescemos nesse ambiente de entendimento aí da Federal e de outros cursos, mas hoje
a gente mostrou que eles estão realmente bem sintonizados com esse futuro para a geração Z. Espero que você tenha gostado. Quero agradecer de coração a todos que estiveram conosco, a Edna Prado, também ao Luiz Roberto Albano, Gabi Graziano, Luiz Carlos, José Júnior Gonçalves, a Mônica Monteiro, a Bruna Flor, que entrou aí no final, né? Também a Mônica, já falei da Mônica, a Wanda Nicásio, muito obrigado, a Mirella Rose Oliveira, pessoal que participou com a gente aqui hoje, muito obrigado, tá? Foi muito bom tê-los aqui conosco. A gente volta com o próximo podcast da CUC aqui na Nautilus Comunicação, e você já sabe, né? Aqui é a HRTech que mais entende de cultura, de aprendizagem, entende de onboard das empresas, preparando o futuro da geração Z. Um grande abraço a vocês, até a próxima, tchau.